Para entender o mistério dessa palavra, eu quero te convidar a fazer uma viagem no tempo comigo. Quem já me viu pregar sabe que eu gosto de levar você lá atrás, aonde isso aqui tudo aconteceu, aonde começou, para que você entenda a grandiosidade dessa pessoa que nós estamos tratando aqui, a grandiosidade desta menina de 12, 13 anos, que deu seu sim, o sim mais absoluto da sua vida, àquele que pôde nos salvar. Aquela menina que talvez não entendesse muito, porque a palavra de Deus vai dizer que ela se perturbou com as palavras do anjo, e até isso existe um mistério muito bonito, mas para que você entenda isso, eu quero te convidar a voltar comigo 2000 anos antes de Cristo. Feche os teus olhos. Enquanto eu for falando aqui para você, eu quero que você vá imaginando, use a sua visão espiritual, a sua imaginação, para que você imagine este lugar. Nós estamos em um lugar chamado Éden, o lugar sonhado por Deus, o lugar criado por Deus para colocar a criatura mais perfeita da sua criação. As criaturas onde Deus sonhou a sua imagem e sua semelhança. Deus cria este lugar de maneira perfeita para que habite neste lugar o auge da sua criação. Por excesso de vaidade, a criação rompe com Deus, decide comer do fruto proibido e perde o direito do céu. Eu imagino que o coração daqueles dois, no momento que eles saem do jardim do Éden, quando eles deixam o jardim do Éden, cobrindo as suas partes íntimas, porque agora foi-lhes retomado a vergonha, foi-lhes devolvido a vergonha, foi posto de novo a vergonha que antes não existia diante de Deus, na plenitude da presença do Pai, eles cobrindo as suas partes. Eu imagino eles saindo do paraíso, pisando em pedras, com dores nos pés, que antes eles também não sentiam. Eu imagino o quanto eles estavam ali de coração arrependidos por ter perdido aquele lugar criado por Deus para a perfeição da sua criação. Neste momento o Senhor, Ele instaura o livre-arbítrio em Adão e Eva, devolve a eles o direito de serem livres, fazerem as próprias escolhas. Mas o livre-arbítrio, até ele no meio de nós ainda hoje, é corrompido. Parece que é um alvará, um ticket, uma autorização para que a gente possa pecar e colocar a culpa em Deus que nos deu o livre-arbítrio, mas não foi isso. Lá no Éden, o Senhor nos deu o livre-arbítrio para que todos os dias nós possamos fazer a escolha de buscar voltar ao lugar aonde nós não deveríamos ter saído. Apesar das nossas infidelidades, o Senhor não rompe conosco. 2000 anos antes de Cristo, o Senhor fala a um homem, a uma família, um homem chamado Abrão. O Senhor aparece a Abrão e diz a ele: Abrão, eu sou o Senhor teu Deus, e a partir de agora, aonde eu te mandar, você irá. Se eu mandar você ir para a direita, você vai para a direita. Se eu mandar você ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Aonde eu te mandar, você irá. Tu e tua família. A partir de agora, Abrão, não é mais você, mas é eu quem mando, porque tornarei a tua dependência tão numerosa quanto as estrelas do céu, incontáveis quanto a areia da praia, e assim farei de ti um filho de uma promessa de um Deus que quis amar o mundo. Respira fundo onde você está. Abre os teus olhos. Olha aqui para mim. 2000 anos antes da vinda de Jesus, Deus fala a Abraão. E ele diz que a partir de agora ele deve obedecer a voz que vem de Deus. E Abraão cegamente começa a obedecer. Abraão, ele vai para todos os lugares aonde o Senhor o mandar. Ele tem o seu filho, ele tem a sua parentela, continua a descendência de Deus. O Senhor entrega a Abraão o filho da promessa, Isaque, entrega Isaque a Abraão. Depois de Isaque nós temos Jacó com as suas 12 tribos. E assim até os dias de hoje se espalha a geração de Abraão, cumprindo a promessa que Deus fez a ele. Incontável quanto as estrelas do céu,
tão numerosa quanto as areias da praia, assim será a tua descendência, Abraão. Em aproximadamente 1500 a.C., está um homem cuidando de um rebanho do seu sogro. Ele está lá tranquilo, cuidando das ovelhas, ovelhinha para cá, chama a ovelhinha que está se perdendo, coloca uma no ombro, traz de volta e de repente, ele olha para o lado e ele vê uma sarça pegando fogo. Ele olha, aquela sarça queima e ela não se consome. Era normal na época as sarças entrarem em chamas, né? Elas pegarem fogo, mas elas se consumiam muito rápido. Mas aquela sarça era diferente. O nome desse cara era Moisés. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Moisés. Moisés olha para a sarça e ela não se consome. E a sarça queima e ela não se consome. E quanto mais ele olha, mais fogo existe e a sarça não se consome. Moisés, curioso, se coloca a caminho daquela sarça, na direção daquela sarça. E quando ele está chegando àquela sarça, ele ouve uma voz: Moisés, tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde está é santo. E a partir de hoje, irás aonde eu te mandar. Através de Moisés, é recuperado um povo que estava preso no Egito. Esse povo se coloca de volta, recolhe a promessa de Deus, que Deus fez a Moisés, entram na terra prometida. Moisés não acessa a terra prometida, mas conduz o povo bravamente até o último dia de sua vida. Através de Moisés nós recebemos as leis, os mandamentos, aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. E em aproximadamente 700 anos antes de Cristo, um profeta nasceu. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: um profeta nasceu. O nome desse profeta era Isaías. Olha para ele e fala: Isaías. Existiram muitos profetas, mas Isaías foi o cara. Isaías, ele olhou para o nada e ele descreveu com riqueza de detalhes como deveria nascer, viver e morrer o Filho de Deus. Isaías diz que o Filho do Altíssimo deveria vir por uma virgem e se chamaria Deus conosco, estaria conosco presente. Isaías também disse que ele deveria ser elevado para que todos os homens olhassem. E Isaías também disse que quando elevado na sua morte, nem aparência humana teria, nenhum dos seus ossos seriam rompidos, mas as pessoas passariam pelo crucificado, olhariam para Jesus e virariam o rosto, envergonhados. Tamanha era o tanto que era ruim olhar. Era uma imagem muito ruim, era uma imagem muito machucada, dolorida, não tinha aparência humana. Nos dias de hoje nós olhamos para o crucificado nas nossas igrejas e vemos ele com poucas chagas. Olhamos para o crucificado e o reconhecemos como Jesus, mas naquele tempo, no alto do madeiro da cruz, nem aparência humana tinha. Sofreu muito pelos nossos pecados. E Isaías havia dito isso. Isaías havia dito como deveria morrer o Filho de Deus, e que deveria morrer para a salvação de nós todos, para a minha salvação e para a tua salvação. O tempo acontece, o tempo passa, e de repente 100 anos, 200 anos, 300 anos, nada acontece. 400 anos, nada acontece. 700 anos depois, no ano 1 antes de Cristo, o Senhor encontra um casal chamado Joaquim e Ana. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Joaquim e Ana. Joaquim era de família rica, descendente da tribo de Davi, de onde deveria vir o Salvador. Casado com Ana, mas eles não poderiam ter filhos. Joaquim se sentia muito envergonhado por não poder ter filhos, porque a bênção do Senhor era vista naquele tempo como a sua descendência.
como a quantidade de filhos que aconteceriam depois da sua geração. Era inconcebível, um homem que não tinha filho era visto como amaldiçoado pelo Senhor. E no dia de Joaquim servir ao templo, ele se coloca em direção ao lugar de seu serviço. Quando ele chega no templo, um sacerdote olha para ele e diz: Joaquim, afasta-te daqui, impuro. Não podemos correr o risco das suas imperfeições, das suas impurezas tocarem o Santo dos Santos. Se você estiver aqui, nós não poderemos oferecer um sacrifício perfeito a Deus, porque você é um impuro. Eu imagino o coração de Joaquim naquele dia. Eu imagino que naquele dia o coração dele foi amassado, esmagado. A tradição vai nos ensinar que Joaquim não volta nem para casa. Ele se coloca em direção a um deserto, se lamentando com Deus e perguntando por que dessa descendência. E Joaquim faz uma oração. Ele diz: Senhor, honra a minha descendência, e se o Senhor me der um filho ou uma filha, ela será inteiramente tua. Tudo que o Senhor me der, entregarei a você. E eu estou todo arrepiado, meu Deus. Um anjo aparece a Joaquim. Joaquim, o Senhor ouviu as tuas orações. Coloca-te de volta para tua casa. Ana estará esperando você em frente ao portão dourado em Jerusalém. O mesmo portão que, ovacionado aos gritos de Hosana Rei, Hosana Ra, o Senhor vai entrar na cidade santa para ser crucificado anos depois. Lá está Ana, esperando São Joaquim, que volta do deserto com a certeza que teria um filho, que teria sua descendência honrada. E ao mesmo tempo o anjo visita Santa Ana e diz a ela que ela conceberá. E aí, alguns meses depois, nasce a Virgem Maria. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: a Santíssima Virgem Maria. Todas as vezes que alguém falar para você Maria, você corrige, fala: Santíssima Virgem Maria. Mais respeito com a minha mãe. Nasce a Virgem Maria. Essa menina cresce e aos 3 anos de idade está lá São Joaquim e Santa Ana, olham um para o outro e dizem: prometi, né? Você não estava lá no deserto, mas eu falei que era inteira de Deus, então vamos levar a menina para o templo, porque se é tudo dele, ele que recolha tudo, e nós entregaremos a menina Maria no templo. E aí eu sou pai de 2 meninas, uma Maria de 5 anos e outra Maria de 2 anos. Eu imagino o coração de São Joaquim e Santa Ana, que confiavam plenamente em Deus, mas que ao dar as mãos para aquela criança de 3 anos de idade, se colocam a caminho do templo, para entregá-la no templo, pensando, eu estaria pensando assim, na minha pequenez, na minha imperfeição: se ela não quiser, a gente volta, Ana. Mas e se a gente chegar lá e ela não quiser ficar? A gente traz de volta, né? Tadinha, tão pequena, 3 aninhos de idade. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer em Glórias de Maria, um livro perfeito, ele vai dizer a respeito da apresentação de Nossa Senhora no templo. Ele vai dizer que quando chega no templo, o templo era um lugar onde o sacrifício era oferecido. Naquele lugar não poderiam se adentrar para realizar sacrifícios, mas todo o sacrifício era realizado ali no lugar santo. Mas só que a abertura do templo, o momento da realização do sacrifício não era constante, não era todo dia. Então corria-se o risco de alguém passar por ali, algum viajante passar por ali e não encontrar o templo aberto. Então, às margens do templo existia um altar menor, para que todos aqueles que passassem de viagem, quando o templo não estivesse aberto, eles pudessem ali fazer os seus sacrifícios. Era sobre um degrau, existiam alguns degraus, uma escadaria, e ali estava o altar de sacrifício de quando o templo estava fechado. Glórias de Maria vai dizer que quando Nossa Senhora chega e ela olha para o templo, ela se vê encantada com aquele lugar,
E não precisa São Joaquim Santana levá-la. A pequena Virgem Maria sobe as escadarias correndo e ela se esconde embaixo do altar, como quem diz: aqui é o lugar aonde eu devo estar. Eu nasci para isso, eu nasci para essa adoração. Nesse altar o Senhor vai honrar a minha vida. Aos 3 anos de idade, essa criança que não tinha ainda a idade da razão, poderia não saber aquilo que estava fazendo, mas se esconde debaixo do altar, com a certeza de quem havia nascido sob uma promessa. Dá uma salva de palmas à Virgem Maria. Ei! Nesse lugar a Virgem Maria é entregue, os sacerdotes a recolhem, ela passa dos 3 aos 12 anos de idade no templo, sendo ensinada, sendo preparada, e o sonho dessa pequena menina era servir a mãe do Salvador. Tamanha humildade existia dentro do coração dessa menina, que ela tinha o ímpeto de servir a mãe do Salvador, sem ao menos imaginar que ela havia sido criada, gerada por Deus, desde o ventre de Santa Ana, desde a promessa a São Joaquim lá no deserto, para ser a mãe do Salvador. E nesse momento, aonde nós encontramos com a apresentação da Virgem Maria no templo, faz um corte ali de 2000 anos para cá agora. Estamos nós dentro dessa igreja, dentro deste templo, com liberdade para professarmos a nossa fé. Por conta do sim dessa menina, nós estamos aqui hoje, preparados para ouvir a verdade daquilo que Deus deseja para mim e para você. Se não fosse esse sim, nós não estaríamos aqui. Então faz esse corte para cá, de mais de 2000 anos, e nós temos muito a aprender com a pequena Virgem Maria. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, 3 pontos que você não pode esquecer sobre esta pregação. Agora fala com ainda mais convicção. Primeiro ponto: quem nasceu para Ele não olha para trás. Santo Afonso ele vai fazer algumas analogias para explicar para nós o quanto o nosso coração ainda é imperfeito, o quanto o nosso coração ainda precisa ser purificado. Santo Afonso ele vai dizer que quando Noé solta a pomba na arca, ele tinha ali à sua disposição muitos animais, sim ou não? Santo Afonso ele vai fazer uma pergunta: por que é então que Noé não solta um corvo, que era um animal ainda mais robusto, conseguia voar por distâncias maiores, já que ele não conseguia ver o final da água? Por que é que ele não solta um corvo então? E ele solta uma pomba frágil, pequena, e manda ela buscar e ver se existe ainda terra sobre o mundo. Porque o corvo se encanta facilmente por aquilo que vê no chão. O corvo certamente não voltaria se encontrasse restos mortais. O corvo certamente não voltaria se encontrasse com o cheiro das coisas desse mundo. E por isso ele solta uma pomba que voa com os olhos sempre no alto. Em todas as missões que a gente faz, nós encontramos com pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos. Nós encontramos com vidas, com pessoas, e tocamos as vidas dessas pessoas. E o que mais nós encontramos são pessoas caminhando como corvos, com os olhos voltados às coisas dessa terra, apegados às coisas deste mundo. E quanto mais eu olho para as coisas desse mundo, mais difícil é deixar as coisas do mundo. Mas então você está dizendo que existe uma luz no fim do túnel? Sim, se nós deixarmos de caminhar com a cabeça embaixo, olhando para as coisas do mundo, e começarmos a olhar com a cabeça levantada e olhando para o céu, nós não seremos confundidos pelo que acontece aqui embaixo, mas com os olhos voltados ao céu. Ele é quem diz o caminho, Ele é quem diz para onde eu tenho que ir.
Ele é quem diz quantos filhos eu devo ter. Ele é quem diz se eu posso ou não fazer alguma coisa, se eu devo ou não trocar de carro, se eu devo ou não trocar de casa. É Ele quem diz, porque Ele dá a direção. Desde 2000 anos antes de Cristo, direcionando Abraão no deserto, enviando aonde não existia absolutamente nada e dando a Abraão toda a prosperidade que existia na terra. Ele ainda nos direciona, chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala: desperta, meu filho. Acorda, fala para ele. O Senhor, Ele deseja que nós voltemos os olhares para Ele. Porque quando nós recebemos um chamado, e aqui eu não sei se você já recebeu esse chamado vindo de Deus, mas certamente se você está nesse lugar, uma pessoa comum você não é, amém? Porque você teria um montão de coisa para fazer aí fora. Você teria um montão de coisa para fazer num sábado à noite na cidade de Jaú. Eu tenho certeza que existe um monte de coisa muito mais atraente do que estar sentado no banco vendo um grandão aqui falar na frente, do que vir aqui bater palma na igreja, sim ou não? Se você está nesse lugar, você recebeu do Senhor um chamado. E todas as vezes que nós recebemos este chamado, nós ouvimos a voz do Senhor. É para que Ele nos modele, é para que Ele nos torne como prensados em uma forma, para que nós voltemos à nossa essência. A primeira palavra, a primeira página da tua Bíblia, vai dizer que nós nascemos configurados à imagem e semelhança do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela parece com Deus. Ixi Maria, tem umas risadas. Tem uns que são mais bonitinhos, né? Outros que são mais feinhos, mas tá bom. Tudo parece com Deus. Ele não falou que uns pareceriam outros não, né? E por que é que nós esquecemos que nós somos criados à imagem e semelhança dele? Nós nos esquecemos porque, assim como o corvo, às vezes nós olhamos para referências erradas. Às vezes eu estou olhando e me configurando com um molde errado, tá entendendo? Às vezes você está olhando e pensando que você deve se adaptar ao molde que você vê, mas é diferente. Todas as vezes que o Senhor nos chama, Ele nos modela, nos cria para a salvação, para que nós entremos na forma que é dEle. Eu quero ser ousado e contar para vocês o que aconteceu essa semana com a Cola de Deus. Quem segue a Ana Castela aqui? Seja sincero, para falar a verdade. Ninguém que pensa, né? Ou um bando de mentiroso, meu Deus do céu. Que gente que gosta de esconder. Vocês viram o que aconteceu no Instagram da Ana Castela essa semana? Coisa boa, não foi, fia? O que aconteceu no Instagram da Ana Castela essa semana? Ela chamou a Colo de Deus para rezar no rancho dela. E nós estivemos lá. Ei! Você está entendendo, sim ou não? Olha aqui, nós não fomos lá dançar as músicas sertanejas, mas nós fomos dizer: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Desperta, tu que dormes! Ei! Nós somos o molde desse mundo. É sobre estarmos nos lugares não para sermos modelados, mas para modelar. Isso é a atitude de quem recebeu um chamado. Eu comentava com os meus irmãos de comunidade: que alegria na minha vida saber que nós estamos lá, no rancho de uma cantora secular, que arrasta tantas crianças. Infelizmente, as músicas não são feitas para as crianças, mas arrasta tantas crianças, e nós estamos lá ministrando o poder de Deus, com um sorriso no rosto, erguendo a nossa voz e dizendo: desperta, tu que dormes, o Senhor está voltando. Nós estamos lá com o mesmo olhar que nós olhamos para as coisas de Deus, olhando para a criação e dizendo: ei, criação, eu fui alcançado e você também pode. A mesma Colo de Deus que está lá, está aqui hoje na cidade de Jaú, dizendo para você: assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu era um improvável, e Ele pode fazer com você coisas muito maiores. Porque nós recebemos um chamado, nós fomos alcançados, e quem é alcançado não é alcançado para qualquer coisa. Quem é chamado não é chamado para qualquer coisa, para estar em qualquer lugar, mas no
melhor lugar, a mesa do banquete preparado pelo Senhor para mim e para você. Está entendendo? Sim ou não? Dá uma salva de palmas direito aí a Jesus. Mas para entrar nessa forma, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Para entrar nesse molde, nós vamos ter que deixar as coisas começarem a acontecer do jeito dele, não do nosso jeito. As coisas vão ter que começar a ser ditadas segundo a vontade de Deus. E às vezes você até quer ir para a direita, mas o Senhor fala, não, segue em frente. Às vezes você até quer ir para a esquerda, é mais bonito, mas o Senhor fala, vai em frente. A voz do Senhor não nos deixa nos enganar. E para ouvir a voz de Deus, nós precisaremos soltar muitas coisas nesse mundo. Às vezes até a mão de muita gente que você caminha de mão dada hoje. Às vezes, muita coisa que você carrega de convicção e você foi ensinado. E talvez no dia de hoje você acredite que isso é uma verdade absoluta para você. Mas Deus confunde até a tua razão para dizer para você o quanto Ele te ama. E o quanto você deve ouvir essa voz que só vem dele. Só brota do coração de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Segundo ponto. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Se você se permitir ser moldado, você será molde. A Virgem Maria cresce no templo. Ela cresce no templo e a tradição vai dizer que algumas vezes ao dia um anjo descia do céu para alimentar a Virgem Maria. Nossa Senhora convivia com a presença celestial. Ela tinha a visita dos anjos que a alimentavam, que davam de comer à Virgem Maria. Então ela tinha essa presença muito viva dentro da vida dela, nesse tempo que ela passa em preparação. Era alimentada para os anjos. E isso explica muita coisa para nós. Todas as vezes que nós olharmos para o Antigo Testamento e uma figura angelical aparece a um homem. Quero usar um exemplo prático. O livro de Daniel, capítulo 9, vai dizer que depois de jejuar por 21 dias, um anjo aparece a Daniel. E essa figura é descrita em detalhes. A sua pele parecia como que uma pedra preciosa. O seu rosto reluzia. Tamanha era a grandiosidade de Deus nessa criatura. E o nome dessa criatura que aparece a Daniel é Gabriel. O mesmo que 2000 anos depois vai aparecer a Virgem Maria. Quando o arcanjo Gabriel aparece a Daniel, a palavra vai dizer que só ele viu, mas que ele não conseguiu nem falar. Ele travou diante da grandiosidade de Deus naquela criatura e ele cai com o rosto por terra. E o anjo olha para Daniel, levanta ele, coloca ele de pé e diz: Daniel, não temas, as tuas orações foram ouvidas. Assim como lá naquele quarto diante da Virgem Maria, o anjo olha e diz: não temas, Maria. Só que ela não cai com o rosto por terra. Ela estava acostumada com a presença angelical. Ela estava acostumada com as coisas do céu. Aquela menina preparada por Deus nunca tinha olhado para as coisas da terra. Ela se alimentava com o pão que vinha do céu. Ela era visitada pelos anjos. E quando o arcanjo Gabriel, com a mesma grandiosidade que aparece a Daniel em Daniel capítulo 9, aparece aquela pequena virgem, a pequena Virgem Maria, ela olha e fica espantada com as suas palavras. Eu acho que se Gabriel aparece para qualquer um de nós aqui hoje, no mínimo um infarto fulminante a gente teria. A palavra vai dizer que Daniel via, as pessoas que estavam ao redor dele não viam, mas sentiam a grandiosidade daquela presença e também caíram com o rosto por terra, sem ver. E a Virgem Maria estava diante desta figura e ela se espanta com as palavras do arcanjo Gabriel. Ele olha para ela e diz: não temas, Maria,
Todas as vezes que um anjo anuncia a um humano, não temas, ele está dizendo assim, ó, não tenha medo, porque Deus decidiu colocar fim a um tempo, e é você o precursor desse tempo, o inaugurador de um tempo novo. Quando Gabriel aparece a Daniel, ele diz, levanta-te no teu lugar, coloque-se de pé, e ele não está falando de se colocar em pé, e de maneira, de postura em pé, não, ele está falando, levanta-se, no lugar onde o Senhor te colocou, Daniel. E quando ele anuncia a Daniel, arcanjo Gabriel era conhecido, e ainda é pela tradição judaica, como o anjo da justiça de Deus. Ele veio colocar fim ao sofrimento de um povo, e anunciar a Daniel a vinda do Messias. O mesmo Gabriel aparece à Virgem Maria e diz, não temas, Maria, eis que conceberá e dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque está posto fim a um tempo de sofrimento e inaugurado um tempo novo, um tempo da graça. De você, Maria, nascerá o Filho do Altíssimo, de você. Nesse momento, Gabriel está dizendo assim, ó, a forma que Deus te criou para ser, vai gerar o Filho de Deus. O teu útero, Maria, tem o rosto de Deus. A tua barriga tem o formato da vontade do Senhor. E quando ela se permite e diz a ele, sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a escrava do Senhor, a escrava, aquela que abandona tudo, que não tem desejo nenhum, que não tem vontade nenhuma, todas as vontades são abandonadas segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. A escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando Deus nos chama, quando nós olhamos para Deus e reconhecemos que nós temos um chamado, você passa a ser uma forma de Deus. Santa Teresa de Calcutá vai dizer que, tem uma frase muito bonita que diz, que ninguém passe pela minha vida sem se sentir melhor e mais feliz. Que ninguém passe pela minha vida sem se sentir melhor e mais feliz. Certa vez Santa Teresa tinha um encontro com o Papa diz que quer conhecer Teresa de Calcutá. Ela vai, agenda o dia, no caminho do aeroporto, ela olha um pobre na rua que pede ajuda. Ela, irmã, me ajuda. Ela para ajudar esse pobre. Ela perde o avião. Ela não vai no compromisso com o Papa para cuidar daquele pobre que pediu ajuda a ela. E quando a secretária do Vaticano, não sei nem se tem uma secretária no Vaticano, mas alguém liga para ela e diz, Teresa, o que aconteceu? Você tinha uma data com o Papa, aconteceu alguma coisa? O representante de Cristo lhe esperava. Ela diz, algumas vezes é preciso deixar o representante de Cristo esperando, porque o próprio Cristo me olhou nos olhos e me chamou. Ei, você não entendeu nada sobre ser forma de Deus. As pessoas têm passado por você e saído de que jeito? Nós estamos chegando agora nas festas de fim de ano. Quanta gente fala assim, vixe, juntar família, Mas que forma você tem sido, bênção? Que forma você tem sido, filha? Talvez ninguém lá na tua casa tenha sido chamado ainda, mas o Senhor te chamou. Isso eu tenho certeza. E se o Senhor te chamou, é para que você faça a diferença. É para que você seja a forma de Deus naquele lugar. É para que você se levante aonde ninguém quiser orar e você ore a Deus. É para que você se levante aonde ninguém proclame que o Senhor é Deus e você proclame. É para que você seja o rosto de Deus aonde ninguém mais quer ser. Porque o Senhor te escolheu, filha. Não escolheu mais ninguém. Você. É assim que Ele faz. Quando nós recebemos um chamado, sabe aquela pessoa, todo mundo conhece alguém assim, que quando chega no lugar, muda o ambiente? Sim ou não? Com certeza já pensou em alguém. Você pensa assim, nossa, chegou, graças a Deus. É uma pessoa que é uma bênção. Essa aqui anima a gente, traz uma palavra de pelo menos uma luz no meio dessa escuridão, dessa treva que eu estou aqui. Sangue de Jesus tem poder. Todo mundo conhece alguma pessoa assim, sim ou não? Essa pessoa nada mais fez do que ouvir o chamado do Senhor
e responder a esse chamado, dentro do seu quarto, no sofrimento, onde ninguém mais vê, com a porta trancada, com os joelhos no chão, orando e pedindo ao Senhor a unção que vem dele. É isso que essa pessoa faz para ser, aonde você está, a bênção que você precisa. Mas hoje o Senhor que não quer ele, hoje o Senhor quer você. Hoje o Senhor quer expandir os limites do reino. Hoje o Senhor quer transformar a sua vida, para que a sua vida seja fonte de transformação. Eu quero trazer uma reflexão para você, que eu sempre trago. Às vezes alguém até já ouviu me falar sobre isso. Já me ouviu falar sobre isso, né? Jesus, ele está pregando, ele está anunciando, está realizando seus milagres. E ele chega a um lugar onde ele tinha um grande amigo, chamado Lázaro. E aí, quando ele chega, Lázaro está morto. E aí o Senhor chora. Jesus, ele chora. E Jesus olha para aquela pedra, para aquele sepulcro e diz: arranca a pedra. Ô Senhor, mas já faz uns dias, né? Eu acho que se abrir vai dar ruim, porque já cheira até mal. Faz um tempo já. Melhor não, Jesus. Arranquem esta pedra. Eles tiram a pedra. Ele diz: Lázaro, vem para fora. A palavra vai dizer que imediatamente ele se coloca para fora. E Lázaro, que estava morto, e ninguém mais acreditava que voltava a viver, está ali de novo vivo e falando, livre das doenças desse mundo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você conheceu Lázaro? Você viu Lázaro andando pela rua de Jaú? Como não? Eu também não conheci Lázaro, porque Lázaro morreu de novo. Todos aqueles que Jesus ressuscitou morreram de novo. Todos os milagres que Jesus fez de ressurreição, ninguém está aqui até hoje. Então, para que serviram os milagres de Jesus? Para que serviram os milagres de Jesus? Para que aquelas pessoas fossem levantadas como formas, para que eu e você pudéssemos olhar. Lázaro não está aqui ainda hoje, mas ainda hoje nós estamos aqui fruto das pessoas que viram Lázaro saindo daquele lugar. Eu imagino o coração das pessoas que viram Lázaro ressuscitando, o coração das pessoas que viram os milagres de Jesus, o coração das pessoas que estavam lá na multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas que viram a quantidade de coisas que Jesus fez. E João vai dizer que se nós fôssemos escrever nos livros de todo o mundo, não caberiam a quantidade de milagres que Jesus realizou. Jesus não queria os milagres, mas Ele queria os nossos corações. Ele levanta os milagres para que eu e você olhemos e convertamos o nosso coração e reconheçamos que, olhando para as maravilhas de Deus, eu e você acreditamos que Ele é o Deus de impossíveis. Ele é o Senhor dos senhores e pode tudo, assim como o próprio anjo Gabriel vai dizer. Para Deus nada é impossível. Se Ele te cura, é para que você vá e cure também. Se Ele te salva, é para que você vá e salve também. Se Ele te liberta, é para que você vá e liberte também. Pensa naquela desgraça que você está vivendo. Qual é a situação que você acha que é impossível hoje? Coloca ela na tua frente. Sabe o que está acontecendo hoje no mundo? Milhares de pessoas estão morrendo desse mesmo problema. Sabe por quê? Porque a tua boca ainda está fechada. Quando você entender que você é forma de Deus e começar a falar aos quatro cantos desse mundo o quanto o Senhor te alcançou, te curou, te libertou, uma nação inteira será alcançada. O Senhor não te dá um problema para que você viva lambendo as suas feridas. O Senhor te dá um problema para que você seja levantado como uma forma de Deus, para que as pessoas olhem para você e digam: se Deus fez com ela, pode fazer comigo também. Se Deus curou ela, pode me curar também. Se Deus libertou ela, pode me libertar também. Senhor, me cura e me liberta, Senhor. Porque se o Senhor fez com ela, o Senhor pode fazer comigo também. Ninguém entendeu nada. Eu não escutei nenhum glória a Deus, nem uma salva de palmas, nem um aleluia. Oh!
Você é a esperança desse tempo, amém? Ixi, agora o bicho pegou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: agora arrumei uma confusão com Jesus. Fala para ela assim, ó, terceiro ponto: quem cumpre o seu chamado faz parte do plano de salvação. Maria chega aos 12 anos no templo, e aí chega a hora de casar. E aí os doutores da lei daquele templo falam: ei Maria, agora então precisamos arrumar um marido para você, né minha filha? Então vamos lá. E Maria olha e fala assim: ei, eu sou guardada pelo Senhor, eu não vou casar. E aí então os doutores da lei vão ao templo, porque é muita informação, né? É anjo que visita essa menina e dá comida para ela, e do nada essa menina chega com 3 anos e esconde debaixo do altar, e é escolhida por Deus, e é filho fruto de um milagre. É muita informação. Então os sacerdotes daquele templo vão ao lugar secreto onde estava o Senhor e começam a rezar. E agora, hein Deus, o que nós faz com a Maria? Porque ela não quer casar, o Senhor fala que tem que casar, e como é que nós faz? Uma voz do templo é ouvida: chamem todos os homens desse lugar, peça para que todos eles tragam ramos de flores, coloquem os seus ramos sobre o altar, o ramo que florir e vir uma pomba e assentar sobre o topo deste ramo é o escolhido para casar com a Virgem Maria. Tudo bem, não tinha nem megafone, nem microfone naquela época. Eu imagino que eles foram falando com o povo, né? Gente, todos os homens aqui, vamos lá, porque nós temos que fazer isso aí, Deus mandou, então vamos lá agora, todo mundo botar o ramo. Tem uma imagem de São José aqui ou não? Não vi? Tá atrás do presépio, coitado, esconderam o São José. Se vocês olharem para a imagem de São José, ele tem um ramo de lírio, sim ou não? Está na Bíblia? Não está na Bíblia, é tradição. A nossa igreja é completa, nós vivemos de escritura, tradição e magistério. Está na tradição, e é isso que vai acontecer. Então chamam todos os homens lá. Vai lá um monte de homem, está lá a pequena Virgem Maria. Os homens começam a colocar os ramos sobre o altar. Colocam, um monte de homens vão lá e colocam, todos os homens, coloquem lá. E os homens vão lá e colocam os seus ramos sobre o altar. Nada acontece. Nenhum floriu. Pomba nenhuma apareceu. Não aconteceu nada. Os sacerdotes voltam para o templo. Deus, não aconteceu nada. O Senhor falou que ia florir o negócio e não floriu nada. E agora? Convoquem todos os homens deste lugar, que coloquem os seus ramos sobre o altar. Aquele que colocar o seu ramo, o ramo florir, sobre o topo deste ramo pousar uma pomba, é este o prometido da Virgem Maria. Volta os sacerdotes lá. Ô gente, assim, eu sei que vocês colocaram, mas alguém não colocou o ramo lá? E no fundo estava São José. A tradição vai dizer que envergonhado, pois já era de idade avançada. Quantos anos vocês acham que São José tinha? Chuta aí, idade avançada. Quem sabe não vale. Quantos anos, filho, você acha? 60 anos? 50? 80? Por aí, né? 28 anos tinha José. Tá vendo? 28 anos de idade avançada, onde a média de idade era em torno de 30 a 40 anos de idade avançada. José vem, coloca o ramo sobre o altar, o ramo floresce, sobre a ponta do ramo desce uma pomba e pousa sobre o ramo. Aí está o prometido da Virgem Maria. Só que muita coisa aconteceu, então agora temos o prometido,
Naquela época não era assim, ó, agora então beleza, vai casar, vai lá marcar o casamento de vocês, parabéns, felicidades, pode ir por ali. Não era assim, não era igual os programas que arruma marido e mulher um pro outro, não era assim. O noivo se recolhia à sua terra para preparar as núpcias, para preparar a chegada da noiva, para esperar a noiva. A noiva voltava à casa dos seus pais e eles só se encontrariam lá no casamento, na festa, no encontro. Aí então, José vai preparar as núpcias e a pequena Virgem Maria volta para sua casa. Ela morava em Nazaré. Fala para a pessoa que está do seu lado, Nazaré. Ei, era muita informação, anjo, ramo, flor, pomba no ramo, e anjo que alimenta, essa menina que sai correndo e esconde, muita coisa. Como é que chegaria a pequena Virgem Maria na casa dos seus pais, dizendo, floriu o ramo e eu estou aqui agora, né? Muita coisa, muita informação. Os doutores da lei preparam algumas virgens para que acompanhem ela, e essas virgens ficam com ela até o momento das núpcias. Lucas 1:26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem chamado José. É neste momento onde o Senhor encontra a Virgem Maria através da presença do anjo. Ela está se preparando para as núpcias, ela ainda não se casou, ela está esperando o noivo, ela está se preparando para a vinda do noivo, e é neste lugar onde o Senhor a encontra. É neste lugar onde o Senhor a encontra. Ei, deixa eu te falar, Deus, Ele quis a Virgem Maria desde o seu nascimento. Deus quis essa menina e formou-a desde o nascimento. Desde o nascimento, para que ela cumprisse na plenitude a sua vocação. O Senhor a guardou, a escondeu. Ela que nunca bebeu das coisas desse mundo, o Senhor a escondeu. Só que 2000 anos depois, estamos aqui, eu e você. E o Senhor não chamaria qualquer um. O Senhor não gritaria aos 4 cantos e chamaria qualquer um. Você está aqui. Você está aqui. E para isso que nós estamos aqui, para cumprirmos o chamado, para cumprirmos a vocação, aonde Ele olhou e decidiu que quer te usar. A vocação é um lugar onde o Senhor te colocou. Mas eu nem sei o que é vocação, não sei o que eu devo fazer, eu não sei, é ir para uma comunidade, é ser da Colo de Deus, é ser dos filhos de Terezinha, eu não sei, não, o Senhor nos chama a ser santos, essa é a nossa vocação. Alguns são tão ruins como nós que precisamos nos ajuntar e nos chamar de Colo de Deus, porque se um cai o outro levanta. Por isso que nós somos comunidade, e o Senhor ajunta os seus, para que nós vivamos as consequências daquele sim. Ei, eu não sei se você conseguiu entender, mas eu não comecei falando que Deus chamou Abraão à toa, não. Eu comecei falando de Abraão para que você entenda que no dia de hoje, você é a pequena estrela do céu, incontável como as areias da praia, a continuar a descendência daquele Deus que falou a Abraão, a Moisés, aos profetas, à Virgem Maria, a todos os discípulos, os apóstolos, os mártires, os santos, aqueles que morreram por conta da causa de Cristo, para que eu e você pudermos hoje olharmos um para o outro e reconhecer que nós somos a geração escolhida do Senhor. Ei! Nós somos. E se você desistir, quem vai? Se você não for, quem vai? Você tem noção que se nós não respondermos à nossa vocação, o plano de salvação se acaba, meu irmão. Se eu e você não reconhecemos que nós somos chamados a gerar, a gestar Cristo nesse mundo e nesse tempo, nós não continuaremos a descendência de Abraão. É assim. Então não tem jeito. É eu
e você. Nós somos chamados a responder. Se Ele nos chamou, é Ele que nós devemos responder. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: que confusão, hein? Agora lascou. Fala pra... Eu não sei se você sabe, mas colo de Deus não é o colinho de Deus. Não é o colinho onde Deus faz carinho no seu filho, não. É o colo do útero que gerou a Deus. O nosso lema é como Maria gestar uma geração cheia de Pentecostes. A nossa missão é avivar o povo, para que você entenda que nós não somos colo de Deus porque nós somos melhores, mas para que nós possamos estar aqui orando com vocês, para que aquilo que Deus permitiu que a gente olhasse, você também olhe. É para isso que você está aqui essa noite. Você consegue acreditar nisso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Fica de pé no teu lugar. Pensa comigo assim, ó. Quando Deus nos chama, a gente olha e vê um caminho onde Ele nos aponta, sim ou não? Nesse caminho existem muitas coisas que a gente vai ter que viver, vai ter que trilhar, os caminhos aonde o Senhor nos enviar. Só que eu não nasci hoje, vocês nasceram hoje? Não. Então você já está caminhando para algum lugar, sim ou não? Já está caminhando, certo ou errado, você está caminhando para algum lugar. Mas quando Jesus te chama, você é convidado a voltar para trilhar os caminhos dele. E só você sabe pelas dificuldades que você já passou na sua vida. Só você sabe os obstáculos que você pulou. Só você sabe as dificuldades, as labutas que você passou para estar onde você está hoje. Talvez você passou por muitos arbustos nesse caminho. E esses arbustos fizeram marcas em você. Talvez hoje você tenha caminhado com arranhões na pele. Mas a coragem que vem de Deus, daquele que nos faz olhar para a voz que nos chama e decidirmos voltar, faz a gente trilhar o caminho de volta para desconstruir aquilo que o mundo construiu em cima de nós, para refazer, significando todas as coisas em Deus, aquilo que o mundo te roubou. Talvez hoje você caminha com um monte de mágoa, com um monte de rancor no seu coração, mas hoje o Senhor está te falando, é tempo de voltar, é tempo de olhar para você e reconhecer a sua essência, o que o Senhor te criou para ser, o que Jesus te chamou a ser, e nada é mais poderoso do que o nome de Jesus, nada tem mais poder para curar e libertar do que o nome do Senhor. É tempo de voltar, filho, é tempo de voltar, filho. E para voltar precisa ter coragem demais. Quem que você precisa perdoar hoje? Quem que você precisa amar mais hoje? Quem é o Jesus no caminho lá do aeroporto que Santa Teresa encontra? Quem é o Jesus que você precisa ter coragem de olhar nos olhos? Quem são as pessoas a quem o Senhor te criou para salvar, para libertar, para curar? Hoje é tempo de voltar e voltar com coragem e ousadia de um filho de Deus que reconhece o chamado do Pai. O Senhor está voltando e Ele está recolhendo os seus. Quando o leão ruge, aqueles que são dele voltam e se recolhem. E mesmo que você se sinta perdido, mesmo que você sinta que você não tem mais jeito, o Senhor largaria todos aqueles que já estão recolhidos para ir em busca de você, para ir te buscar aonde você estiver, para te recolher aonde você estiver. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei, de verdade, do fundo do coração. Talvez hoje você esteja vivendo o pior momento da sua vida, e talvez hoje você esteja vivendo o melhor momento da tua vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas por todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu nesse lugar, para que nós possamos encerrar o ano. Já está acabando o ano, mas
para que a gente possa encerrar o ano com mais 365 oportunidades de ser feliz, de ser dele, de encontrar significado nas coisas que ele nos chama a viver, de encontrar a plenitude da graça olhando Jesus nos olhos. É isso. Será que a gente pode apagar as luzes aqui? É tempo de liberdade. Olha só, certa vez, São João Bosco estava confessando alguns jovens na sua paróquia. E aí, não foi São João Bosco não, foi um outro padre, não me lembro agora o nome dele. Ele estava confessando alguns jovens na sua paróquia. Ele olha para a fila da confissão, presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Ele olha para a fila da confissão e vê Satanás na fila. Ele se levanta, vai até aquele lugar e pergunta: o que você está fazendo aqui? E Satanás fala: eu vim fazer a restituição. Restituição do quê? Da vergonha que eu tirei deles no momento de pecar. Agora eu estou devolvendo para que diante do Padre ninguém tenha coragem de se confessar. Talvez hoje você esteja aqui com um montão de vergonha, mas se o Senhor quer te curar e te libertar essa noite, você vai ficar preso nas vergonhas que Satanás quer te devolver? É tempo de liberdade no Espírito Santo. E liberdade é deixar com que Ele faça do jeito dele. Do jeito dele. Do jeito que Ele quiser fazer. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor venha nesse lugar com ainda mais intensidade, com uma porção dobrada do Teu amor. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor venha tocar o nosso coração e trazer para fora todas as coisas que nós devemos deixar, para que nós possamos voltar a olhar o Senhor nos olhos e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos guia, nos direciona, nos impulsiona. Espírito Santo de Deus, venha arrancar de nós as amarras da vergonha, a falta de liberdade, as prisões desse mundo, as cadeias que nos aprisionam. Vem trazer para fora a nossa essência, Senhor. Vem trazer para fora aquilo que nós nascemos para ser.